Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins, eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Hoje vimos para um, um evento, portanto um vídeo diferente aqui no canal, porque houve uma alteração de planos. Eu adoeci, estou muito engripada e não vou ter tempo de fazer em tempo útil os vídeos das previsões das leituras anuais para 2026 por signo zodiacal, como habitualmente costumo fazer aqui pelo canal. Não tenho disponibilidade de tempo de o fazer até ao final deste mês de dezembro e, como estou meio adoentada, não consigo dar sequência e continuidade à gravação desses 12 vídeos. Não sei se no princípio do ano, em janeiro, farei ou conseguirei fazer. Vamos ver como correm as coisas por aqui. Mas eu não queria deixar-vos sem uma leitura de previsão para pelo menos os próximos 6 meses. E então decidi fazer uma leitura de solstício de inverno que vai ocorrer no próximo dia 21 de dezembro de 2025. No hemisfério norte celebra-se o Yule, celebra-se o solstício de inverno, e no hemisfério sul celebra-se Lita, o solstício de verão. Eu vou, portanto, fazer esta leitura para um intervalo de tempo que anda sensivelmente à volta dos próximos 6 meses. Vou usar um tarot, o de Solar Kingdom, visto que no norte, no hemisfério norte, o solstício de inverno, portanto, a celebração do Sabbat Yule, é o renascimento da luz, é o retorno do sol. No hemisfério sul é o Sabbat de Lita, que é o triunfo da luz, o sol no seu auge. Portanto, o significado do solstício de inverno para o hemisfério norte é a noite mais longa, o momento em que a deusa dá a luz ao deus Sol, garantindo que a luz retornará ao mundo. Celebra-se, portanto, a esperança e o renascimento. É comum neste solstício de inverno, neste Yule, o uso de pinheiros, de grinaldas, da queima da cepa de Yule, um tronco de madeira, para iluminar a noite mais escura e convidar o sol a retornar. No hemisfério sul, Lita, o solstício de verão, é o auge do poder solar. O deus Sol está no seu ponto máximo de força e maturidade antes de começar a sua jornada de declínio em direção ao outono. Isto no hemisfério sul. E, portanto, são duas celebrações nos diferentes hemisférios que têm a ver com o poder do Sol, e por isso eu trouxe o The Solar Kingdom, um tarot com arcanos maiores e com arcanos menores, para fazermos uma breve previsão de como vão correr os próximos 6 meses, portanto, até junho, até dia 21 de junho de 2026, que será o solstício de verão no hemisfério norte, que é onde nós estamos a gravar este vídeo. Trarei uma carta de força com o Simple Christmas Lenormand, que também é um baralho temático para esta altura, e também tirarei uma carta de força com o oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim e pela Carla Olas, que eu costumo trazer nestas épocas festivas e nestas alturas de leituras anuais, para nos dar uma ideia da energia que preside os próximos tempos. Vou então baralhar arcanos maiores. Vou tirar 4 cartas, 2 cartas de arcanos maiores e 2 cartas de
arcanos menores. Provavelmente vou fazer... Não, vou tirar uma carta de arcanos maiores para o primeiro trimestre, uma carta de arcanos maiores para o segundo trimestre, e vou tirar 3 cartas que simbolizam os meses, o janeiro, fevereiro, março para o primeiro trimestre, abril, maio e junho para o segundo trimestre, com cartas de arcanos menores. Vou fazer assim. Assim é que eu vou fazer. Vou só beber um pouco do meu café. Tenho aqui a minha chávena natalícia. Vamos então, primeiro, deitar os arcanos maiores. Deitar os arcanos maiores. Peço desculpa por estar a pigarrear e por ainda estar muito constipada, mas não quis deixar-vos sem uma leitura que abrangesse um intervalo de tempo maior do que as habituais previsões semanais ou as habituais previsões mensais. E, portanto, esta previsão tem uma amplitude de 6 meses, irá durar sensivelmente até 21 de junho de 2026. Eu penso que estão baralhados os arcanos maiores, vou fazer um corte. Vou desviar os arcanos menores e vou tirar um arcano maior para o primeiro, um arcano maior para o primeiro trimestre e um arcano maior para o segundo trimestre. E agora vou deitar os arcanos menores. Vou deitar um arcano menor por cada mês do primeiro trimestre e do segundo trimestre de 2026. Esta leitura serve tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul. Eu estou a usar o The Solar Kingdom porque a simbologia do Sol é importante e imperativa nos solstícios, sejam eles de inverno, sejam eles de verão, e portanto estamos na energia do Rei Sol e do Reino Solar. Vamos ver. Eu vou fazer um corte dos arcanos menores, penso que já estão baralhados. E vou tirar 3 cartas para o primeiro trimestre e 3 cartas para o segundo trimestre. Peço desculpa pela minha tosse. Vou beber um pouco mais do meu café. Vamos então ver. Para o primeiro trimestre de 2026, temos a carta da Estrela. Uma carta muito auspiciosa, muito benéfica. Uma carta que nos fala de esperança, de fé, de foco, de orientação, de direção. Existe uma força espiritual muito grande que nos auxilia neste primeiro trimestre para nós podermos enverdar por um determinado caminho e para darmos sequência aos nossos objetivos e às nossas metas. É uma carta de progresso, de avanço, de cura muito grande, cura a nível espiritual, mas também a nível físico, mental e emocional. É uma carta de cura a todos os níveis, mas uma carta de muita proteção espiritual. Quando a carta da Estrela sai, existe uma forte proteção espiritual nas nossas vidas. Os arcanos menores
trazem alguns desafios no primeiro mês e no segundo mês do início do ano. Começamos o ano com o 8 de espadas e, portanto, há aqui algum tormento da mente, alguma ansiedade, algum stress, alguns bloqueios mentais. Tem que se dizer, quando esta carta sai, estas questões, estas preocupações, estes bloqueios, estes pensamentos mais toldados pelo lado negativo e não tanto pelo lado positivo, são de caráter mental. Eles não existem, a maioria das vezes não existe na realidade, existem na nossa mente. E a mente, como diz a própria palavra. E esta carta muitas vezes é simbolizada por uma figura que está atada e vendada em volta e que tem à volta 8 espadas. Mas há sempre um caminho aberto para esta pessoa poder se deslindar e libertar destes grilhões e poder avançar com mais propriedade pela vida. Temos que ter atenção aos nossos pensamentos, àquilo que nos está a bloquear na nossa vida no princípio do ano 2026, sendo certo que teremos à nossa disposição uma energia muito benfazeja, uma energia muito benéfica, que é a energia da estrela, para nos dar foco, orientação e direção na persecução dos nossos objetivos. Para o segundo mês, para fevereiro, temos o 7 de espadas, que também é uma carta desafiadora, mas que nos revela a necessidade neste mês de fevereiro de 2026 de começarmos o ano, já no segundo mês, por sermos mais estratégicos, por analisarmos as situações que estamos a viver e sermos mais analíticos, mais estratégicos para obtermos os nossos objetivos. Encetarmos de facto algum caminho, alguma diligência para atingirmos os nossos objetivos. Perdão. Mundanamente, esta carta fala-nos que pode haver alguém no nosso entorno que não está a agir de boa fé connosco, que nos pode estar a enganar de alguma forma. E pode ser um engano propositado, consciente, ou pode ser um engano não propositado e inconsciente. Temos que estar alerta para quem nos rodeia no nosso entorno, no nosso meio ambiente, e termos algum cuidado. E também termos o cuidado de não estarmos a ser nós que estamos a enganar alguém que convive connosco. Temos que também ter esse cuidado. As cartas podem se espelhar e temos que ter o cuidado nos dois sentidos. No sentido de haver alguém que pode estar a causar algum empecilho e também nós estarmos a causar alguma falsidade ou alguma desonestidade no nosso entorno. Mas, pelo lado positivo da carta, chama-nos a atenção para, durante o mês de fevereiro, sermos mais estratégicos. Se quisermos atingir os nossos objetivos, temos que tomar diligências com determinados processos para podermos atingir os nossos objetivos. E terminamos o primeiro trimestre de forma bastante mais positiva, com o 9 de paus. Sendo certo que ainda é uma carta que nos fala de algum tipo de sofrimento, isto é, o 9 de paus é muitas das vezes considerado o guerreiro ferido, porque ele revela-nos uma figura que habitualmente tem uma ferida na cabeça e que está rodeado de está a defender 8 estacas de paus, não é? E que tem uma estaca na mão, a nona estaca, portanto o 9 de paus. E esta carta fala-nos de nós por vezes estarmos um pouco desconfiados em relação ao passado e não nos conseguirmos projetar no futuro de uma forma promissora, de uma forma positiva.
E, portanto, todas estas cartas do primeiro trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2026 chamam a atenção para termos cuidado com os nossos pensamentos, disciplinarmos a nossa mente, não incorrermos em preocupações e em negatividades exageradas, porque não nos levam a lado nenhum. O 9 de paus, por sua vez, em março, fala-nos de perseverança. E, portanto, começarmos este primeiro trimestre de 2026 também com a necessária atitude de resiliência, de força, para fazermos avançar os nossos objetivos e as nossas metas. Não estando tão desconfiados com aquilo que aconteceu no passado, porque aquilo que aconteceu no passado fica no passado. Estamos a dar início a um novo ano, vamos avançar para a frente com fé e com esperança, como nos fala a carta da estrela, porque temos foco, orientação e direção a todos os níveis, mas principalmente ao nível espiritual, para nos fazer avançar no caminho certo, no caminho que é o suposto nós percorrermos. Para o segundo trimestre de 2026 temos a carta do louco, que nos fala já de uma certa despreocupação, ligeireza, bom humor, uma atitude mais positiva para avançarmos para a frente, para a nova jornada, a jornada que se apresenta à nossa frente, com coragem, a nova aventura que está aí ao virar da esquina. E, de facto, neste segundo trimestre dá-se, se calhar, já, embora o pontapé de saída tenha sido um bocadinho mais difícil, este pontapé de saída do segundo trimestre é muito mais positivo, é muito mais leve, mais ligeiro, perdão, pede-nos e instiga-nos a termos uma atitude bem-humorada, positiva, perante as circunstâncias de vida, porque um louco simboliza uma energia perdão, que nos faz avançar para a frente de forma muito agradável, lançarmos-nos para a frente para novas experiências, para vivermos novas experiências que estão aí ao virar da esquina. Peço desculpa pela minha tosse, mas é por isto que eu não consigo fazer as gravações das leituras anuais 2026. Vou pausar um bocadinho. Peço desculpa, eu tive que pausar um pouco o vídeo para poder tossir à vontade, porque isto está de facto muito complicado e era, como estava a dizer, a razão pela qual eu não consigo fazer os vídeos das leituras anuais 2026 por signo zodiacal. Mas também, como estava a dizer, o segundo trimestre vem com uma energia bastante mais positiva, mais ligeira, mais despreocupada nos meses deste trimestre. Começamos com a energia do As de Pentáculos, o As de Ouros. O As de Ouros traz-nos aqui novos inícios, muito particularmente no que diz respeito aos assuntos financeiros, aos assuntos de dinheiro, às questões materiais, mas também às questões que dizem respeito ao recolher de recursos, ao agrupar recursos para fazermos aquilo que queremos. É uma carta que nos fala de novos inícios nas nossas rotinas do dia a dia, nas nossas funções, nos nossos trabalhos, e pode neste mês de abril de facto haver uma entrada muito promissora de dinheiro ou de recursos para nos fazer atingir algum patamar material de estabilidade e de segurança que vem e é muito bem-vindo neste mês de abril. Para o mês de maio temos a Rainha de Paus, uma energia de fogo. Começamos neste trimestre com uma energia de terra e seguimos para uma energia de fogo, que é de facto uma rainha bastante promissora,
que nos fala de muita inspiração, de muita criatividade para lidarmos com as circunstâncias de vida que nos aparecerem neste mês de maio. A rainha de paus é uma rainha muito corajosa, muito amistosa, alegre, positiva, muito criativa, muito inspirada, motivada, determinada, e isto são tudo epítetos e características que nós nos devemos imbuir delas para podermos, de facto, fazer avançar os nossos projetos e as nossas ideias para a frente, porque há muito boa energia à nossa volta para darmos sequência aos nossos planos, aos nossos projetos, já neste segundo trimestre de 2026. E terminamos o trimestre em junho com o 8 de paus, uma carta também bastante auspiciosa que nos fala de comunicação. A comunicação neste mês está privilegiada a todos os níveis. Pode-nos falar de viagens, sim. Há a possibilidade de haver deslocações quando esta carta sai no mês de junho. É também uma carta que nos fala de possibilidades a nível dos relacionamentos. Pode haver a comunicação entre pares ou entre pessoas que estão afastadas, mas que têm um interesse amoroso em comum, porque é uma carta que nos fala de desejo, de vontade, de intensidade a esse nível, ao nível dos relacionamentos. Ao nível profissional, como disse, deslocações, podem ser deslocações de caráter laboral ou podem ser deslocações de caráter de lazer, poder de comunicação, muito poder, muita capacidade para, de facto, lançarmos a flecha, como aqui se mostra nesta carta, para atingirmos os nossos objetivos. Portanto, irmos na sequência, tomarmos as diligências necessárias, irmos na sequência dos nossos objetivos e tomarmos as diligências necessárias para atingirmos os nossos objetivos. De facto, este trimestre termina de uma forma muito positiva. Perdão. E em termos energéticos é um pouco mais leve do que o primeiro trimestre. Vou tirar agora uma carta de força com o Lenormand para cada trimestre. Vou ter que baralhar bem porque este baralho estava por ordem. Vou tirar uma carta de força com Petit Lenormand, com baralho cigano, e também vou tirar uma carta de força para cada trimestre com o Oráculo de Portugal. É só aqui ajeitar um pouco para se ver. Só um bocadinho, meu. Só beber um pouco de água para clarear a voz. Bom, eu penso que já está baralhado. Eu vou efetuar um corte. A sequência das cartas pode sempre surpreender-nos, mas eu gosto de baralhar ao vivo para vocês poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas. Efetuei o corte e vou tirar uma carta de força para o primeiro trimestre, uma carta de força para o segundo trimestre. E temos no primeiro trimestre a carta do coração e no segundo trimestre a carta da árvore. A carta do coração fala-nos que o primeiro trimestre vai ser matizado por assuntos que dizem respeito ao coração. Talvez estas preocupações que falam as cartas dos arcanos menores no primeiro mês de janeiro e no segundo mês de fevereiro do primeiro trimestre possam estar relacionadas estas preocupações com os relacionamentos ou com as parcerias ou com os assuntos do coração, com as questões que têm a ver com aquilo que nos motiva pelo coração, pela alma.
Pode haver aqui alguma preocupação a um nível sentimental que diga respeito a uma situação ou que diga respeito a uma pessoa ou a várias pessoas, porque também podem ser assuntos. O coração não tem que falar somente do amor entre casais, também pode falar do amor nas suas diferentes acessões, o amor familiar, o amor entre amigos, portanto, pode haver também essa situação. Mas o que é certo é que os assuntos que dizem respeito ao coração, as parcerias, as associações que são feitas com aquilo que se gosta e as ações que se tomam através do coração, por aquilo que se gosta, por aquilo que nos apaixona, é o que vai ser o assunto deste primeiro trimestre de 2026. Já a carta do segundo trimestre nos fala particularmente das nossas raízes. A carta da árvore fala-nos do nosso clã, fala-nos das questões familiares, fala-nos também do crescimento progressivo, lento, mas progressivo e seguro em algum âmbito de vida. E eu diria que esta estabilidade crescente, lentamente, tem a ver com as questões profissionais por causa do as de ouros no princípio do segundo trimestre e da rainha de paus, porque a rainha de paus, fogo, também nos pode falar de trabalho e fala-nos de criatividade definitivamente, e portanto eu com esta carta da árvore aqui para o segundo trimestre leva-me a crer que este segundo trimestre vai ser muito matizado pelas energias profissionais, pelos projetos, pelas ideias, levar para a frente os nossos planos de forma lenta, mas segura, cautelosa e com muita propriedade. E também os assuntos de família, como se refere na carta da árvore, podem estar na ordem dos dias deste segundo trimestre. E para além disso também é uma carta que nos fala das questões de saúde. De uma forma benéfica, eu vejo sempre a carta da árvore como uma carta benéfica do ponto de vista da saúde. E as cartas que rodeiam a carta da árvore também são positivas e, portanto, também me fala de positividade a esse nível de vida, nesse âmbito de vida. Mas há a haver cuidados que têm que ser sempre tomados e diligências que têm que ser sempre tomadas para nos prevenirmos e para termos, de facto, a saúde em dia. Devemos fazer check-ups, devemos cuidar da nossa alimentação, devemos fazer a devida higiene do sono, devemos praticar algum tipo de exercício que nos possa beneficiar ou alguma prática meditativa que nos ajude a relaxar e a recuperar energias físicas e mentais e também emocionais. Quando esta carta da árvore surge, é uma boa oportunidade para o fazermos e, portanto, o segundo trimestre tem essas possibilidades também ao nosso dispor. E bom, agora vou tirar uma carta de força com o Oráculo de Portugal. Vou baralhar. O Oráculo de Portugal é constituído por 49 cartas, 48 das quais têm símbolos das cartas de jogar tradicionais associados a símbolos e figuras históricas de Portugal, a coisas da Portugalidade e figuras históricas de Portugal. Peço desculpa pela minha tosse. Vamos baralhar um pouco. E vamos fazer um corte para tirarmos duas cartas de força para o primeiro e para o segundo trimestre de 2026. Ok. Muito bem. Sim, as cartas do Oráculo de Portugal estão de acordo com as energias dos outros oráculos. Para o primeiro trimestre temos a carta da sereia,
que é muito uma carta que tem a ver com o 7 de espadas. Pode haver aqui alguém no nosso entorno que está de facto a usar de má fé e de alguma falsidade connosco, ou nós temos que ter cuidado para não incorrermos também em falsidades com os que nos rodeiam. Porque é o canto da sereia, que é um canto enganador. Temos que ter cuidado com aquilo que nos rodeia e também cuidado com as nossas ações para não estarmos a incorrer em algum tipo de engano para as outras pessoas. E para o segundo trimestre, uma carta que também tem a ver com as energias dos restantes oráculos na mesa. Temos o pastel de nata, que nos fala de empreendedorismo, que nos fala de muita capacidade de fazermos aquilo que gostamos, que nos apaixona, com cuidado, e podermos ver bons resultados, resultados muito proveitosos a médio e longo prazo, se de facto colocarmos as nossas ideias e os nossos planos em funcionamento e em andamento. É isso que as cartas nos falam nos restantes oráculos e também no oráculo de Portugal para o segundo trimestre de 2026. E bom, por hoje é tudo. Foi esta a leitura de solstício de inverno no hemisfério norte e de solstício de verão no hemisfério sul. Vou pausar um pouco. Voltando ao vídeo para as despedidas finais deste vídeo de leitura de solstício de inverno, Yule, no hemisfério norte, e solstício de verão, Lita, no hemisfério sul. Eu peço desculpa, mas de facto esta é a razão, esta tosse é a razão pela qual eu não consigo fazer as leituras anuais 2026 por signo zodiacal como habitualmente costumo fazer aqui no canal. Vamos ver se no próximo mês estarei em condições de as fazer ou de vos trazer outro conteúdo com outros vídeos e com outras tiragens para o princípio do ano de 2026. Vou-me despedir desejando a todos umas boas festas, um bom encerramento de 2025 e umas excelentes entradas para 2026. Que 2026 possa trazer tudo aquilo que vocês desejarem de melhor e de bom para as vossas vidas. Quero agradecer agora neste momento todas as interações com o canal, nomeadamente as visualizações, os gostos, as partilhas. Convido-vos a colocarem um gosto neste vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e também convido-vos a partilharem com pessoas que vocês considerem que poderiam gostar deste tipo de leituras e beneficiarem-se com este tipo de leituras. Agradeço todas as interações, é um prazer vir aqui fazer estas leituras. Sendo assim, despeço-me até ao meu próximo vídeo, que muito provavelmente será em 2026. Até já, até ao próximo vídeo.